A paz do Senhor, eu sou o pastor Napoleão de Castro, passando para fazer uma reflexão nesta noite em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 37. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com seu unguento. Amém. Vaso de alabastro. Sabemos que o vaso de alabastro tem sido um dos temas preciosíssimo no mundo pentecostal. Sabemos também que, através dessa história fenomenal, foi escrito livro, opúsculo, sermões, hinos, poesias e etc. Mas o que é o vaso de alabastro? Do grego, alabastro, ou alabastros, pelo latim, alabastre, foi um tipo de cerâmica usada na antiguidade para armazenar o óleo e perfume. Originalmente, para o seu fabrico, era utilizado o alabastro ônix, mas não se sabe, entretanto, se é o vaso que empresta o nome do mineral ou vice-versa. Também são encontrados exemplares de pedras e terracota com fundo brancos e figuras negras. Outros materiais utilizados são os vidros e ouro. Usualmente não possuía asa, mas existem algumas peças com pequenas alças para facilitar o manuseio. A primeira menção conhecida a este frasco de essência vem de Heródoto, filósofo e historiador, na sua obra História, que cita o alabastro como um dos presentes enviados por Cambize II, rei da Etiópia. Passando a sua época, a palavra corria tanto entre os escritores gregos como os escritores romanos. 3 tipos clássicos de alabastro. Primeiro, o bulbo corinto, com tamanho aproximado de 8 a 10 centímetros, comum em toda a Grécia. Segundo, tipo alongado e pontiagudo, comum na Grécia Oriental. Terceiro, tipo ático, com tamanho aproximado de 10 a 20 centímetros. Se o vaso de alabastro não for quebrado, aí você para meditar agora. O nardo puro, o perfume, não fluirá. Por estranho que pareça, muitos ainda estão valorizando demasiadamente o vaso de alabastro, pensando que o seu valor excede o do perfume. Muitos pensam que se um homem exterior, ou o seu exterior, é mais precioso do que o seu homem interior, este fica sendo o problema, na realidade, na igreja, na comunidade. Uma pessoa tem grande estima por suas habilidades, outras valoriza as suas próprias emoções, outra tem alta consideração por si mesmo e se acham melhor do que os outros. Sua eloquência ultrapassa a dos demais, sua rapidez de ação e exatidão de julgamento são superiores, assim por diante. Não somos colecionadores de antiguidade, desejamos cheirar somente a fragrância do unguento, do perfume. Sem quebrar o interior não surgirá. Deste modo, individualmente, não temos qualquer maneira ou possibilidade de fluir. Como também a igreja não tem um caminho vivo, senão quebrar o vaso de alabastro. Por quê? Pois devemos considerar-nos tão precioso se retemos a fragrância ao invés de liberá-la. Não, é precioso o vaso, mas precioso ainda é o que está dentro dele. O Espírito Santo não deixa de operar. Cada operação disciplinar tem um só propósito: quebrar nosso homem exterior, a fim de que o interior possa se manifestar.
A dificuldade está em ficarmos impacientes por causa da ninharia. Murmuramos diante de perdas de pequenas montas. Deus está preparando um modo de usar-nos. Mal sua mão nos tocou, sentimos-nos infelizes até o ponto de contendermos com Deus, a nos tornarmos negativos em nossas atitudes. Desde que fomos salvos, fomos tocados várias vezes e de várias maneiras pelo Senhor. E tudo com o propósito de quebrar o nosso homem exterior. Que tenhamos consciência disto, que não só podemos ser glorificados por Cristo se o nosso alvo for, para a glória dele, quebrantar o homem exterior. Metaforicamente hoje, quebrar o nosso vaso de alabastro. Que desta maneira o tesouro está em vaso de barro. Se o vaso não for quebrado, quem poderá ver o tesouro que está dentro? Quem poderá ver o tesouro que está dentro? Qual é o objetivo final da operação de Deus em nossa vida? É quebrar o nosso vaso de alabastro. É arrancar nossas cascas. E não podemos esperar que Deus nos dê coisas melhores, pois estas são as melhores. O motivo por detrás de toda a providência de Deus é quebrantar nosso homem exterior. Uma vez que isto ocorre, o Espírito pode fluir então. Então começamos a exercitá-los através do unguento que vai se espalhar com o vaso quebrado. No poema Vaso de Alabastro, Jair Martins diz alguns versos muito maravilhosos, abre aspas: um vaso de alabastro precioso e requintado guardava dentro de si todos um significado de um presente incontestado, a pureza de um sentimento de vida santificada, a entrega desta riqueza contida no vaso escolhido, nosso corpo pela graça merecida e revestida de fina textura da branca mármore translúcida, que recebe pela transparência a alma que anela e reverencia esse ato de quebrar-nos diante do nosso Senhor, como a mulher fez. O vaso materializou o espírito de adoradora sem apego ao valor caríssimo que era o invólucro que guardava o perfume. Ela não olhou para o dinheiro, não olhou que o vaso era importado do Egito, também, segundo alguns historiadores, não olhou nada, não olhou Judas querendo o dinheiro da tesouraria, não olhou quem estava perto, ela focou no seu Senhor Jesus Cristo, quebrou o vaso e o unguento, o perfume se espalhou. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você. Pecamos, erramos, fazemos coisas absurdas, impropérios, terríveis, mas se chegarmos como um vaso de alabastro e quebrarmos diante do Senhor, com certeza o nosso perfume vai exalar nas narinas do Senhor Jesus Cristo e entraremos para a história como esta mulher entrou. O vaso de alabastro no nosso corpo e nossas mãos, devemos quebrá-lo no eu soberbo, tão presente no nosso ser, e derramar diante do Senhor a pura essência, nossa vida, perfume, inebriante, doce aroma. O nosso Jesus o receberá como oferta de conversão, retribuindo-nos o perdão. Fecha aspas. És vaso de alabastro, então deve ser quebrado para que o perfume suba diante das narinas de Cristo. O Senhor disse que o que aquela mulher estava fazendo ficaria guardado para toda a memória, e aonde o evangelho fosse pregado, muitos falariam, todos falariam sobre este ato da mulher. E aí, meu irmão, e você? Quebre o seu vaso de alabastro. Quando você quebrar o vaso de alabastro,
Você vai ver Judas reclamar, você vai ver os discípulos ficarem calados, mas você vai ver Jesus te exaltando, porque o que ele quer é que o seu cheiro chegue até ele. Deixe a essência deste vaso, chegar até Deus. Disse Paulo, como vasos de barro, refletimos a glória de Deus. Então, a glória que está dentro de você, vaso de barro, tem que ser, exalada nas narinas do eterno e marcessível Cristo. Quebre o vaso de alabastro e o Senhor te abençoará. Em nome de Jesus, seja vaso, mas tenha conteúdo e não tenha pena de espalhar este conteúdo aos pés de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.